Olá, caros alunos dos nossos cursos de licenciatura do Unidom Bosco. Hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito da utilização de tecnologias digitais como um recurso possível nas nossas aulas, nas diferentes licenciaturas que a gente atua. Particularmente, falo aqui das licenciaturas que eu coordeno, Filosofia, Sociologia, Letras e História, mas estendo esse convite, essa discussão também aos cursos de Pedagogia, Geografia e Matemática. Acho que não dá para a gente abrir mão hoje da utilização desses recursos, prova disso são os vários contatos que a gente tem, né, via possibilidades várias que a tecnologia nos permite, como esse, por exemplo. Então, a nossa convidada do podcast de hoje é a professora Daine Cavalcante da Silva. A professora Daine é uma colega da instituição também e também trabalha na PUC do Paraná. Nesses cursos, ela trabalha, nessas instituições, ela trabalha com os cursos de Pedagogia Letras e no nosso curso, na nossa instituição mais especificamente, ela também trabalha com a pós-graduação. A professora Daine tem uma formação que permite esse diálogo que a gente vai fazer hoje no nosso encontrinho, que é justamente trabalhar com as tecnologias nas pesquisas que ela desenvolveu, tanto no mestrado quanto no doutorado, e essas pesquisas são bastante recentes. A professora Daine defendeu o doutorado ano passado, né? E então temos aqui uma recente doutora que discute as questões de educação, mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Paraná, e a professora Daine também tem as graduações em letras e em pedagogia, e uma experiência aí no ensino superior bastante significativa, principalmente em EAD. Então, professora Daine, muito bem-vinda no nosso podcast. Vamos começar as nossas discussões. A palavra é sua. Muito obrigada, professora Gisele. Olá a todas as alunas, todos os alunos. Então, acho que é sempre bom falar sobre tecnologia por um meio, né, que é tecnológico, porque se não fossem as tecnologias digitais, nós não poderíamos aí, eu estou aqui em Curitiba, você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, às vezes, já está aí, talvez fazendo uma viagem, está no ônibus, escutando esse podcast, e a gente pode se comunicar e interagir, né? Então é sempre bom, não é, professora? É isso mesmo. Professora Daine, eu acho que uma pergunta que vai martelando aí na nossa cabeça todo dia é possível hoje um professor dizer não quero saber de tecnologias e eu vou trabalhar com outras coisas, ou ele não consegue mais fugir dessa realidade? Olha, eu diria que não, mas aí a gente tem que pensar no seguinte, de que tecnologia que nós estamos falando, né? Porque se nós pararmos para pensar, tecnologias digitais, o professor consegue, de certa forma, até porque nós temos que pensar que a inclusão digital, ela não está funcionando para todas as pessoas, né? Mas se nós pensarmos em tecnologia como um todo, eu diria que não. Por quê? Porque nós temos o quadro de giz. Ele é uma tecnologia. Ele não é uma tecnologia dependente, ele não depende da luz elétrica para funcionar, ele não depende da internet, mas ele é uma tecnologia, assim como o caderno, assim como o lápis. Então, eu diria que o professor é dependente das tecnologias se nós pensarmos em algo muito amplo. E das tecnologias digitais, eu diria que ele consegue sim, porque, infelizmente, nós não temos a inclusão digital, não é uma realidade para todos. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, pensando um pouquinho nessa questão das tecnologias como quadro de giz, tem um autor, que é o Elabaca, que ele vai dizer assim, as tecnologias elas estão integradas na sala de aula quando elas deixam de ser visíveis, quando elas deixam de ser percebidas. Então, quando nós entramos em uma sala, se eu perguntar assim, tem tecnologia nessa sala? A pessoa vai olhar, não tem uma TV, não tem uma lousa digital, não tem tecnologia. Mas aí você mas tem um quadro, tem uma cadeira que o aluno senta, tem o lápis, tem o caderno. Agora, se você tirar um quadro, todo mundo vai estranhar, porque se você pensar assim, se você for procurar na internet uma foto de uma sala de aula, vai aparecer um quadro. Uma lousa branca, um quadro de giz, vai aparecer um quadro. Não, dificilmente, eu nunca encontrei, porque às vezes eu pesquiso muito, a gente pesquisa para colocar em material,
uma sala de aula que não apareça um quadro de giz, um quadro branco. Então, as tecnologias, é claro que pode dizer assim, mas eu posso dar uma aula embaixo de uma árvore e falar sobre literatura, pegar aqui o exemplo da professora Gisele, embora também seja de letras. Pode, é claro, vamos discutir um livro embaixo de uma árvore. Perfeito, né? Mas como que esse livro chegou para nós, né? É um livro físico. Tudo bem, mas tem uma tecnologia ali no livro. Não, eu li pelo Kindle. Mas aí já é uma tecnologia diferente. Mas eu não quero, né? Vamos pensar assim, eu não quero trabalhar com Kindle. Professora Gisele, você você tem o hábito, já pensando para eu discutir com você, da leitura em aplicativos, assim como Kindle? Não. Porque eu confesso que eu sou uma pessoa do livro. Na verdade, para leitura, para outras coisas não tem muito problema. Se for assim os artigos eu nunca imprimo, eu faço a leitura realmente diretamente na plataforma que está o artigo, ou baixo ali para o meu computador, para o celular, seja para onde for, e faço a leitura. Mas livro, quando é um livro mais denso e tal, eu prefiro, até porque eu gosto do tipo de anotação que eu faço usando o livro. Então, o Kindle não é o meu forte. Eu ganhei um, né? Porque assim, eu nunca tive vontade de ter. Eu gosto de pegar o papel, sentir a página do livro, tem uns que tem uma gramatura diferente. E aí eu ganhei. Aí tudo bem, né? Eu ganhei e falei o quê para a pessoa? Não quero, né? Por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu gosto do livro físico. E aí eu falei assim, daí ele ficou meio ali, encostadinho, né? Passou uns 6 meses, eu precisei viajar. E aí eu falei assim, mas aí você pensa assim, hoje, né, com as histórias das bagagens, um livro, ele já pesa muito. Eu falei assim, vou levar isso aqui, vamos ver como é que funciona, né? E aí eu levei. Então, assim, eu continuo gostando de livros, mas eu vi algumas vantagens, né? Por exemplo, viajar é uma vantagem, mas é uma vantagem da praticidade. Mas aí, pensando um pouquinho, quando a gente fala de tecnologia, que a gente tem muita interação, o que eu achei interessante, eu estava lendo um livro, e aí você pode habilitar ou desabilitar essa função, que aparecia assim, 2.000 pessoas destacaram esse trecho. E aí eu tinha lido no final da página, eu falei assim, nossa, deixa eu ler de novo, né? Porque tanta gente destacou, tem alguma coisa aqui que é interessante. Então, é claro, tem trechos que são muito marcados porque são clássicos. Por exemplo, eu estava relendo Hamlet, então ser ou não ser eis a questão é marcado por milhares de pessoas. Mas tinha partes assim, mas por que alguém marcaria isso aqui? Muita gente marcou. E aí você começa a interagir com um leitor que você não sabe nem quem é. Porque essa interação que eu penso, você não vai conversar com aquela pessoa, você não vai discutir com aquela pessoa, mas você vê assim, nossa, por que tanta gente está marcando essa parte, né? Então eu achei interessante, mas aí temos as discussões, né? Há um tempo surgiu a discussão assim, porque o Kindle está me pressionando a ler mais rápido, porque ali consta que faltam, você leu 50% do livro, faltam 13 horas e 14 minutos no ritmo de leitura para você terminar. Então, assim, é uma pressão? Pode ser, mas você pode desabilitar. E quem nunca pegou o livro físico e olhou assim, nossa, mas falta ainda metade do livro para eu ler, né? Então, a gente sempre vai ter discussões, a gente vai precisar sempre pensar nos nossos objetivos. Então, por exemplo, eu fui trabalhar com Hamlet em uma disciplina, e aí foi muito fácil, porque eu tinha destacado várias partes, e eu tinha feito anotações pelo Kindle. E aí eu abri o Kindle no computador e eu compartilhei a tela, porque também era uma aula online, e eu compartilhei com os estudantes. Falei assim, olha, eu destaquei isso aqui, e eu pensei nisso e tinha minha anotação ali do lado, então consegui marcar. Então, tudo pode funcionar, mas tudo vai depender do nosso objetivo como professores e professoras, né? Então, deixa eu te perguntar, bom, já que agora tu me expôs aqui que eu não uso o Kindle, não, estou brincando. É preciso que a gente esteja atento para todas as novas tecnologias que são possíveis para um professor utilizar na sala de aula? Qual é a medida, assim, mais ou menos? Vamos supor para um professor que possa usar recursos, né? Numa condição, vamos pensar assim, favorável. Aquele professor teria as possibilidades de usar alguns recursos.
o que seria mais interessante ele utilizar? Ou o que... Claro que eu sei que depende de cada área, mas estou pensando assim, tem que estar sempre atualizando ou algumas coisas são chave, por exemplo? Eu acho que não pode ser uma corrida pelo novo, né? Tem até alguns autores que falam sobre isso. Não dá porque a gente não dá conta. Então, não tem cada aplicativo que lançar, eu preciso saber. Não dá. Até porque tem aplicativos que não fazem sentido para a minha realidade, ou que eu não gosto, ou que eu não sei usar. Então, vou levar para a sala um aplicativo que eu não sei usar direito? Não, eu vou perder tempo tentando fazer funcionar e não vai adiantar para nada. Então, não, eu diria que não pode ser essa corrida pelo novo. Eu tenho que dosar, justamente assim, isso é essencial, porque eu também colocar uma tecnologia para eu dizer assim, não, eu estou usando a tecnologia, não vai adiantar nada. Eu poderia fazer isso aqui sem essa tecnologia, ela é totalmente dispensável. Para que eu vou colocar? Então, eu tenho que pensar nisso. É interessante para os meus estudantes, é interessante para mim, e tem tecnologias que elas são organizadoras, que a grande facilidade dela como ferramenta para o professor. Então, às vezes, é uma ferramenta para o professor conseguir analisar o seu próprio trabalho. Ou, os meus estudantes estão totalmente desmotivados, eles não têm interesse nenhum pela minha aula. Posso colocar algum tipo de tecnologia que vai despertar o interesse por esse conteúdo, ou vai facilitar o aprendizado, vai tornar algo mais prático? E aí eu vou inserindo, e aí eu vou buscar aquela tecnologia que faz sentido, eu vou buscar o que outros professores já fizeram, e aí ajuda muito os recursos educacionais abertos. Por quê? Porque eu, como professor, eu posso ter feito algo muito interessante, ter criado um jogo muito interessante, e eu compartilhei com as pessoas para elas usarem da forma como elas quiserem. Então, não preciso criar do zero. Eu vejo, a gente tem aí, por exemplo, o MIT. O MIT tem materiais disponíveis, muitos materiais disponíveis. Tem os bancos brasileiros também. Então, eu criei um jogo dentro da disciplina de geografia, para usar na geografia, mas a mecânica do jogo pode ser usada na história, pode ser usada na literatura. E aí o professor não precisa começar do zero. Ele vai na internet, ele busca o banco, ele tem o mesmo mecanismo do jogo, só que ele vai trocar as perguntas, ele vai trocar o tema, ele vai trocar as imagens, e às vezes para motivar o estudante, para que o estudante consiga compreender um pouco melhor. Então, por exemplo, o Kahoot é muito utilizado porque é uma gamificação simples, né? São perguntas e respostas que o professor poderia fazer para o estudante levantar a mão. Ele poderia fazer sem. Só que qual que é a vantagem, por exemplo, do Kahoot? O professor cria todas as perguntas, os estudantes podem usar o celular, o computador, o celular é mais fácil, vai criando uma competição, porque tem um pódio, né? Então, a cada pergunta você vai vendo quem que está na frente, quem que está atrás, ele considera a agilidade a resposta certa, e o professor consegue ter relatórios no final. Então, isso ajuda muito para nós, enquanto professores. Por que será? Você consegue olhar depois, né? Finalizou o jogo, você vai dizer assim, por que será que todo mundo achou a segunda opção foi mais respondida do que a opção real? Aí você pensa assim, não, mas espera aí, pode ser que eles estejam confundindo isso. Então, você vai retomar aquele conteúdo, você pode usar como uma avaliação diagnóstica, né? Eu quero saber o que os meus estudantes já sabem desse conteúdo para eu ver. Olha, aqui tem os pontos que todo mundo errou nessa questão, e errou comparando isso com aquilo, né? Então, não precisa ser essa corrida atrás do novo. Mas é claro, a gente não pode simplesmente, você não precisa saber a fundo, mas não dá para dizer que não existiu. Então, pegando algo simples, não dá para um professor falar que ele não sabe o que é um chat GPT. Ele pode não usar, ele pode não conhecer o mecanismo, mas ele precisa ter uma ideia do que se trata, né? Assim, eu preciso saber como que funciona. Eu não uso, mas eu sei como que funciona. Eu não tenho redes sociais, mas eu sei o que é um Instagram, o que é um Facebook. E aí, eu, contando rapidamente, eu comecei a ter Twitter por causa de uma turma do ensino médio. Porque eu chegava na sala, eu dava aula, eu não lembro agora, acho que era de língua inglesa.
E aí eu cheguei e tinha uns arrobas, e aquele pessoal escrevia no quadro arroba e o login, o nome. Eu falei, mas o que é isso, né? E eles falavam, porque o fulano postou isso, e eu comecei a prestar atenção. Falei assim, nossa, cheguei em casa, falei assim, vou ver o que é isso, o Twitter, né? E aí, até hoje eu tenho a mesma conta, eu não sou uma pessoa que goste muito do Twitter, mas eu não sei se mudou, mas eram 143 caracteres, né? Eu pensei, gente, mas se eles conseguem conversar e tinha toda aquela comoção em 143 caracteres, eu mal dou bom dia para uma pessoa. Eu falei assim, então, como que eles estão fazendo? E aí eu fui criar a conta para entender o que estava acontecendo, e aí comecei a seguir, e eu chegava na sala, tinha o meu arroba lá. Ah, a professora falou isso, a professora postou aquilo. Então, eles começaram a prestar um pouco mais de atenção nas aulas, e aí eu não fiz um estudo a fundo para saber toda a interação, mas foi daí que eu comecei a pesquisar sobre gêneros digitais, que eu fui parar na minha pesquisa de mestrado, porque eu falei assim, mas como que esses adolescentes eles conseguem conversar com 143 caracteres pela internet? Então, nós precisamos observar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, aquilo que está muito visível, a gente tem que olhar para aquilo. Mas não é, surgiu algo novo, eu vou inserir na minha aula, não importa qual vai ser o conteúdo, não importa se os meus estudantes gostam ou não, mas eu vou colocar ali. Então, acho que tem que ter essa dose da nossa realidade e de para quem que a gente está dando aula, qual que é o nosso objetivo, né? Eu estava pensando nisso porque eu dou aula para educação básica também, né, de história, há alguns anos, não vou dizer quanto, não quero me expor aqui, mas há alguns anos. E eu vejo assim, esses anos me deram um know-how de também, de alguma maneira, ver o quanto essas coisas foram mudando, né? Então, do mimeógrafo, pronto, né, me entreguei. Do mimeógrafo aos dias de hoje, né? Mas de tudo que a gente foi, de alguma maneira, podendo utilizar como recurso para trabalhar com os alunos. É tão interessante porque, dependendo do conteúdo que eu estou trabalhando, eles mesmos trazem coisas para mim, porque existem hoje jogos assim fabulosos e que, no caso específico de história, daí estou pensando em história, que é uma das coisas que eu trabalho na educação básica, no ensino médio, né? É impressionante o quanto os jogos se tornaram quase que palpáveis e realistas, né? Então, eu estou pensando aqui, uma vez eu estava dando Império Bizantino e comentando algumas questões a respeito da Catedral de Santa Sofia e não sei o quê, e daí um aluno disse, professora, no jogo tal tem a catedral assim, dá para a gente andar por cima do telhado, dá para a gente não sei o quê. E aí eu abri uma porta que todas as aulas, assim, que eles têm esses jogos, eles trazem para a gente projetar a parte dos jogos e aí trabalhar em cima daquelas imagens que são absurdamente muito bem elaboradas, né? Então, é uma das possibilidades. Mas antes de eu deixar uma deixa, eu queria te fazer uma outra perguntinha aqui sobre, já que tu falou do chat GPT e etc., né, da gente saber outras questões, o recurso, né, ou as discussões com as inteligências artificiais, a gente vai ter condições de lidar, apesar de a gente saber que toda hora é hora nova, né? Mas a gente tem condições psicológicas para lidar com elas, né? Porque, na verdade, assim, eu vi o que funciona positivamente e negativamente, né? Então, tu tens muitas coisas que são interessantes, né? Mas mesmo assim, tu tem que, para tu fazer o uso delas, mesmo assim, tu tem que ter um determinado filtro, porque é um texto que faz sentido, por exemplo, numa escrita, mas ele também não consegue, ainda, do meu ponto de vista, quando eu tomei como referência e fui fazer umas pesquisinhas, né, e tudo mais, por exemplo, estabelecer muitas conexões, análises que sejam mais profundas e buscar como recursos para um texto, por exemplo, acadêmico, pensando aqui nos nossos alunos, futuros licenciados, a elaboração, por exemplo, de citações. Ele produz um texto, ok? Porque ele fala com o mundo, mas daí a buscar autores referenciais, autores-chave, e ali fazer citações e costuras, está faltando ainda, né? Não, falta, Acho eu. e assim, a tecnologia ela nunca vai ser neutra, né? Então é ilusão Uhum. de achar, sempre vai ter o lado bom, sempre vai ter o lado ruim, tem as questões éticas que envolvem, e é justamente isso, né? O chat GPT ele está aí, não vai ter como nós lutarmos contra, mas como professores a gente precisa conhecer
precisa ir lá, colocar, pedir para fazer alguma coisa para nós vermos, e talvez, não vou dizer que todos os casos, mas talvez se o chat GPT, no formato que ele é hoje, né? Que é claro que ele vai aprendendo, se ele der conta de responder de uma forma muito perfeita aquilo que nós esperamos, talvez nós estejamos fazendo a pergunta errada, né? Talvez nós, enquanto professores, a gente precisa pensar nessas conexões, como você falou, né? Eu tinha uma disciplina que tinha que fazer uma análise de algumas obras, né? Era uma disciplina de literatura inglesa. E aí eu comecei a ver, assim, não estava errado, mas não tinha aprofundamento. Eu falei, tá, mas você está falando que, professor, eu estou achando que ficou meio raso. Eu recebi algumas perguntas assim. Eu falei, não, é verdade. Eu falei assim, então tenta pegar um trecho, você está mostrando essa, era Virginia Woolf, você está mostrando essa característica dela, então pega um trecho do livro e me mostra como que isso acontece, como que esse narrador, como que está aparecendo dentro do livro, né? Então, essas conexões, a informação, ela já estava disponível e ela está disponível independente da inteligência artificial. Agora, fazer conexões das informações para que elas se tornem conhecimento é um processo mais complexo. Então, vou dizer que nós, professoras, vamos conseguir simplesmente identificar a todo momento que aquele texto foi produzido pelo ChatGPT e não pelo estudante? Não vamos dar conta sempre. Mas, exatamente, acho que estabelecer conexões é muito importante. Então, não adianta ter um trabalho que peça para identificar características de um determinado texto, né? Mas eu quero um trabalho que o texto apareça ali, um livro, uma análise, com várias conexões e que tenha uma discussão, que tenha esse estudante, ele consiga, porque o ChatGPT não tem esse aprofundamento. Você até consegue um pouco mais, mas se você também souber fazer as perguntas, coisa que a maioria das pessoas não sabem. Eu acho que quando a gente também conhece um pouco o aluno, também tem uma outra caminhada, né, Daine, que tu tem uma noção da escrita, porque as pessoas também têm um estilo, né? Às vezes tem não só o estilo, mas cometem, às vezes, os mesmos erros, ou com frequência citam de determinada maneira, etc. Então, isso também é uma forma, né? Porque quando tu faz essa análise do discurso, ou quando tu acompanha um aluno, né? Principalmente para o pessoal que é de letras, a gente consegue identificar um rastro ali, que é uma identidade de escrita, né? Então, quando o aluno que escreve de uma determinada maneira produz algo que não é a característica da escrita dele, a gente também faz essa identificação, né? Então, não é só uma questão de a gente, eu vou ter que identificar porque quero penalizar. Não, não é isso. Mas até para tu valorizar a escrita dele e pensar numa escrita que se modifica, melhor ou pior, ou qualquer coisa do gênero, mas pensar que é uma escrita feita por aquela pessoa, que não é alguém que preparou um copia e cola, né? Então, acho que também é isso, quando a gente tem uma convivência, que a gente reconhece estilos, né? A gente também vê o que é, e eu vou dizer assim, ela não é de todo ruim, eu acho que tem aquilo que isso pode ser um parâmetro. Se o aluno pensasse nisso, essa tecnologia que eu usei me dá um parâmetro de como eu poderia pensar essas questões. E como é que eu posso aprofundar? Né? Então, em que medida eu posso utilizar isso como uma possibilidade de referência, né? E mesmo antes dessa discussão da inteligência artificial, eu dava uma aula para o ensino médio, e aí era língua portuguesa, e aí não tem a divisão entre língua portuguesa e literatura, não tinha, e eu não lembro bem qual era a proposta, mas eles precisavam, eu pedi que eles escrevessem um poema, não lembro qual era a temática, mas enfim. E aí quando eu recolhi, eu levei para casa, eu falei assim, vou ler, e aí tinha uma estudante, era o segundo ano do ensino médio também, e esse não tinha nada a ver com o que ela produzia em sala. Eu falei assim, mas gente, tá estranho isso aqui. E aí eu falei assim, mas na época não tinha assim esse acesso à internet como nós temos hoje. Não tinha como ela ter entrado na internet durante a aula e ter copiado um poema, né? Aí eu achei estranho, mas eu fui, eu li, não conhecia, coloquei na internet, era uma música, era um pagode. E eu não conhecia. Então, assim, parecia uma poesia.
mas ela colocou a letra da música inteira, porque é difícil você decorar um poema inteiro, né? Assim, do nada, você decorou um poema, dava 1,5 páginas de poema, e eu fiquei pensando, gente, mas... Aí eu fui ver, não falei assim, gente, mas ela... Qual que? Daí eu fiquei pensando assim, por que ela não escreveu? Era tão mais simples escrever, e é claro, pode ser, eu não lembro qual era o tema, pode ser que ela não queria se expor, porque daí o poema talvez teria uma exposição maior, poderia ser que ela não queria mesmo, não estava afim, mas a gente lida com isso há muito tempo. Então, com as cópias, quem nunca pegou uma Barça, copiou um parágrafo, pulou 2 e copiou mais um, porque era assim que a gente achava que estava fazendo pesquisa, né? Pegava um livro na biblioteca e fazia ali um Frankenstein. Então, mesmo antes disso, a gente percebe, como você falou, às vezes a pessoa vai pegando vários trechos de vários sites da internet e aí se contradiz, porque a pessoa não fez a leitura. Ou não se contradiz, mas é justamente isso que muda totalmente a forma como a pessoa estava escrevendo. E daí você diz, não, mas espera aí, eu pulei alguma parte, tirei um cochilo e no próximo parágrafo não tem essa conexão entre as partes do texto, né? Então a gente vai percebendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu estava fazendo as tuas pesquisas assim, tu tinha uma noção quando ou tu leu em algum lugar, tu fez algum levantamento de qual é o percentual, mais ou menos, de professores que têm ou não têm acesso a tecnologias digitais, assim, por alto? Ai, agora eu não vou lembrar. E depende muito de região para região. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a região norte e nordeste tem um acesso menor do que a região sul e sudeste, né? Então, nós temos uma diferença muito grande entre as regiões e do Brasil para outros países também. Então, também temos assim muitos professores que têm acesso, mas não fazem uso, porque uma coisa é eu ter o Facebook como usuário, outra coisa é utilizar o Facebook como professora para mediação pedagógica. Então, são questões totalmente diferentes. Uma pessoa que use muito, se você pegar um influencer que usa muito o Instagram, né? Talvez ele faz um excelente uso, mas ele não conseguiria dar aula e explicar e motivar uma pessoa para aprender por meio dessa tecnologia, dessa rede social. Então, isso muda também de uma forma muito rápida. Esse ano, em janeiro, a gente teve a publicação de um plano, né, o PNED, que é justamente sobre o Plano Nacional de uma Educação Digital, que vai buscar discutir a cultura digital, disponibilizar o acesso. E aí a gente tem também, por exemplo, as pessoas mais velhas, aí não só os professores, mas as pessoas idosas que não estão inseridas digitalmente, não são todas, é claro. Então, tem muitas questões para serem pensadas. E aí, um exemplo muito forte dessa semana, tem várias discussões que a gente teve aí a Maria Rita cantando com a Elis Regina, né? Com o auxílio de uma inteligência artificial. E nisso, para mim, foi muito emocionante, porque eu não vi, eu vi Elis cantar sempre pelos vídeos, porque quando eu nasci, ela já tinha falecido. E aí você vê aquele comercial que, para mim, emocionou. Você vê, assim, que, poxa, a gente sabe que não é real. Eu sei que não é real. Mas foi uma composição que, para mim, foi muito bonita, que foi muito interessante, que foi muito bem feita, que foi muito pensada. É claro que, como que a inteligência artificial foi usada ali? Para suavizar a substituição da dublê, que fazia a Elis, e ela colocaram o rosto dela ali e suavizaram esses traços por meio de inteligência artificial. Para mim, foi um trabalho espetacular. Eu amei, eu me emocionei, mas nós já temos uma discussão aí, hoje eu estava lendo sobre isso, das pessoas falando sobre a questão ética, né? Como que a pessoa morreu e será que ela queria que fosse feita uma propaganda com o rosto dela, né? No Brasil, a gente tem isso muito claro, porque a família tem o direito, né? De divulgar ou não a imagem, de ceder ou não. Mas aí, se nós fôssemos pensar, tudo bem, talvez ela não quisesse. Mas e as fotos delas que estão divulgadas? Tem fotos que também são divulgadas. Será que ela também iria querer? Então, em tudo nós vamos ter esse lado bom e o lado ruim.
eu vejo que para propaganda, na minha opinião, foi um uso muito bom, né? Claro que teve autorização da filha, mas nós temos também a inteligência artificial sendo usada para colocar pessoas, artistas, pessoas famosas ou não, em lugares que elas não estão, falando coisas que elas não fizeram. Então, sempre vai ter essa discussão ética do uso, de como vai ser usado, e na escola também, nós vamos ter essa questão. Então, por exemplo, nós temos que ter muito claro que crianças têm Instagram? Tem. Pode ter? Não pode. Então, eu, como professor, como professora, eu não posso pegar crianças de 10 anos que estão no 5º ano, crianças de 11 anos que estão no 6º ano, e promover uma atividade que seja por meio do Instagram. Por quê? Porque é proibido crianças menores de 13 anos ter. Ah, mas toda minha turma tem. Não, eles têm o problema do pai dele. Eu, enquanto professor, do pai, da mãe, do responsável, eu, enquanto professora, enquanto professor, eu tenho que ter conhecimento sobre isso para não fazer uma atividade dessa forma. E mesmo quando eu vou fazer com adolescentes que já podem ter, qual é a exposição que eu estou colocando essa pessoa? Ah, a pessoa não gosta de rede social. E aí eu quero fazer e todo mundo vai ter que fazer. Então tem essa análise que precisa ser feita diariamente. O que pode, o que não pode, o que é bom e o que não é. Acho que eu queria fazer mais 2 perguntinhas para a gente aproveitar o momento antes de finalizando o nosso papo aqui do podcast. A primeira é a respeito, né, para tu deixar claro o que é a sala de aula invertida, se tu achas que é um recurso interessante nos processos de aprendizagem, né? E a segunda questão é a BNCC, né, propôs muitas coisas, né? Abriu a discussão muito interessante, em todos os seus itens colocou o uso de tecnologias, então não dá para a gente pensar realmente fora dessas questões. Pensando em letras especificamente, dá uma dica de 1 ou 2 ou 3 recursos que eles possam utilizar, ou para inglês, ou para as aulas de língua portuguesa, só para a gente aproveitar o teu momento aqui. Então, assim, como a gente falava no início, não vai ter como escapar, né? A cultura digital, que é o que a BNCC traz, ela não é pontual em um determinado momento. A BNCC traz de forma transversal. Então, não tem assim, o componente X tem o componente Y, não tem. A gente vai ter na educação infantil, que a gente não vai ter esse destaque, né? Porque não faz sentido, mas entende-se que o professor ele não vai trabalhar na educação infantil com essa cultura digital, mas tem-se a ideia de trabalhar com aquilo que é desplugado, né? Então, trabalhar com a metodologia ativa também na educação infantil, e a gente tem que pensar que o professor mesmo na educação infantil, ele não vai utilizar com as crianças, mas ele precisa conhecer as ferramentas que facilitam o trabalho dele, de pesquisa. A pesquisa docente é muito importante. Então, não tem como escapar, porque a BNCC traz. E aí nós vamos pensar, por exemplo, o Flipped Classroom, a sala de aula invertida, eu acho extremamente importante, mas aí nós precisamos saber que ela é uma metodologia ativa. Só que metodologia ativa não significa que não é sinônimo de tecnologias digitais. Então, se eu vou fazer um seminário, por exemplo, de discussão de um determinado tema, eu estou fazendo um seminário que está todo mundo em grupos e ali é uma metodologia ativa. É um seminário de apresentação, é um debate, é uma metodologia ativa. Eu não partida. É que o estudante vai partir do estudante. Então, também não precisa de uma tecnologia necessariamente. Mas, é claro, ele foi fazer a pesquisa em podcasts, em vídeos, e ele trouxe isso para a sala de aula. Isso é sala de aula invertida, que parte do estudante e vem para o professor. E aí, é claro que tem várias formas. Pode ser que o professor tenha indicado assim, olha, eu quero que cada grupo faça uma pesquisa, e aí é interessante pensar, né, porque a gente tem as atividades, os campos de atuação, pensa no jornalismo. Não, mas eu quero que um grupo vai trazer, vai se informar sobre esse assunto só com podcast.
o outro vai trabalhar só com notícias online, o outro vai trabalhar só com outro gênero. E aí nós vamos fazer um debate. Então, eles vão se organizar, eles vão trazer os dados sobre aquela pesquisa e vamos debater. Então, isso é uma sala de aula invertida. Mas eu poderia também fazer isso com livros impressos, que não teria problema nenhum. Então, a sala de aula invertida, acho que é muito importante que a gente pense que esse ensino tradicional, que o professor fala, que ainda existe, tá? A gente fala que, não, mas não tem sala de aula que só o professor fala e que ele não pergunta a opinião dos estudantes. Tem, não deveria ter, mas tem. E ele poderia fazer essa sala de aula sem as tecnologias digitais. E aí, pensando em estratégias, por exemplo, para letras, eu gosto muito da ideia dos multiletramentos. E quando a gente fala em multiletramentos, a gente está falando sobre as várias mídias que acontecem, que existem. Então, esse conhecimento, essa construção coletiva, colaborativa, essa pesquisa, por exemplo, quando a gente fala em língua inglesa, eu tenho podcasts do mundo inteiro, ou de língua portuguesa também. As variações linguísticas, tem sites que eu consigo acessar rádios de todo mundo. Então, se eu estou falando de variação linguística, eu preciso ficar explicando para o meu estudante como que é o T, como que existe uma diferença da população nordestina para a nossa fala no sul, no sudeste. Não, eu posso pegar, acessar uma rádio e falar assim, não, vamos fazer aqui uma pesquisa quais são as palavras que estão diferentes, né? Sobre o léxico. Mesmo na língua inglesa, como que é o inglês norte-americano, como que é o inglês britânico, como que é o inglês em vários outros países, para a gente pensar, porque a língua não é única. Nós podemos pegar textos antigos, vídeos antigos, né? E fazer essa comparação. E eu acho que a escrita colaborativa e pensar sempre no público, porque cada gênero discursivo vai ter um público específico. E se ele tem um público específico, eu também tenho uma escolha do roteiro, para quem que eu vou falar, as palavras que eu vou usar. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. Então, eu diria aí que escritas colaborativas são muito importantes. Discutir com os nossos estudantes que o que se coloca, o que é postado na internet, ele vai ficar lá. Então, que a gente tem que ter esse cuidado e que se eu posto um comentário em uma foto aberta, uma reportagem aberta, eu posso receber comentários sobre o meu comentário. Então, essa é diferente da televisão. Se nós pegarmos a televisão nos anos 90, era uma emissão de massa. Então, tinha lá uma notícia, saía na TV, todo mundo assistia. Para você comentar aquilo, você ia comentar com o teu vizinho, o pessoal do teu trabalho. Agora não, você assistiu a notícia e aí você comenta naquele site, no post do Instagram, vem pessoas discordar e concordar com você de onde você não imagina. E pessoas que às vezes têm conhecimento sobre aquilo e pessoas que estão dando um palpite sem conhecimento nenhum sobre o assunto. Então, acho que essa discussão que a gente precisa ter da expansão da nossa comunicação, de onde a nossa comunicação chega na internet, é um trabalho que precisa ser feito em todo o ensino de língua, e não só de língua, né? E aí, para todas as licenciaturas. Se eu vou falar da geografia sobre sustentabilidade, eu postar um vídeo falando sobre isso, vai ter alguém que vai discordar, que não é assim, que deveria ser diferente. Então, acho que essa é uma discussão muito boa. E aprender com os comentários também, aprender as realidades. Então, eu vi. Hoje todo mundo pode produzir conteúdo, no sentido de que se acontecer um acidente em frente à minha casa, eu posso ir ali, filmar, ouvir as pessoas que se envolveram no acidente, postar na internet, e isso pode viralizar. Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso pode ser uma prova, por exemplo, de que o fulano mexeu o carro 10 metros e aí foi descaracterizada a cena e ele passou a ser da vítima, passou a ser culpado. Então, acho que é importante trabalhar com a realidade da internet, como que a sociedade vê a internet hoje, o perigo da internet, os benefícios da internet, os diferentes gêneros, as diferentes formas que nós temos acesso
a informação e a desinformação, porque a fake news, ela também vem na BNCC. Quando a pessoa diz, mas não precisa discutir isso, precisa. A fake news está lá na BNCC. E esse, Super. dentro da língua e de outras, da área de linguagem, de outras áreas, tem justamente isso de conhecer e verificar as informações, tem o acesso a diferentes culturas também, que é importante, isso dentro não só da área de linguagem, dentro da área de história e de geografia, também tem as diferentes paisagens que a gente pode conhecer, por exemplo, pelo Google Maps. Eu posso acessar museus, não é a mesma coisa eu ir no Museu do Louvre e eu acessar pela internet, não é. Mas para quem, se a gente pensar aí 20 anos, nunca pôde sequer ver um museu, não sabe como é um museu, e hoje ela consegue visitar, fazer um tour pela Capela Sistina, pelo Facebook, tem também. Então, acho que essa expansão da internet, eu acho que cabe para todos, e pensar nessa cultura digital. Acho que entender o que é cultura digital para qualquer disciplina, para qualquer professor, e como que isso precisa ser discutido na sala, é essencial. A ideia de trabalhar, né, a multimodalidade, multissemiótica, essas questões todas que realmente extrapolam, né, trabalhar só com os cursos ou com o que está relacionado com as linguagens, né, com o curso de letras ou língua portuguesa, língua inglesa, o que quer que seja, né. Então, acho que é isso. E essa tua deixa, né, afinal, aí de pensar, né, o quanto a gente pode utilizar. Eu estava outro dia participando de um podcast também aqui da instituição, e a discussão era estética, história e matemática. E o professor de matemática trouxe imagens maravilhosas para se trabalhar a partir de cálculos construídos daí, né, no computador com vários programas. Então é isso, né? E adaptando, e à medida que o espaço que a gente também está atuando forneça essas possibilidades, sem se sentir, né, pressionado a qualquer coisa, mas também se sentindo de alguma maneira um pesquisador, um curioso, vá lá e vá procurando e vá dividindo, trabalhando com os alunos, né, da INE. Não tem uma regra, mas de alguma maneira também a gente precisa estar por dentro, até porque uma coisa que tu falou aí, uma última palavrinha, que é a ideia do letramento digital. Se a gente também pode, de alguma maneira, se preparar e também aprender, é também, ao mesmo tempo, uma possibilidade da gente aprender e de ensinar, né? De preparar os nossos alunos para outras possibilidades que eles venham a conhecer. Eles vão trazer coisas que a gente não sabe, e universos que às vezes eles sabem também usar aquele recurso para uma determinada coisa e não para outra, e assim sucessivamente, né? Então eu vejo algumas coisas, eles são craques lá nessas coisas que tu falou, sei lá, em vários jogos e utilizar o Insta e etc. Mas aí tu manda digitar um texto, já não sabem nem começar a fazer um parágrafo. Então essas trocas que são interessantes, né, Daine? Eu acho que é isso que é legal, né, professora? Eu acho que é isso. A gente precisa aprender com os estudantes, aprendemos muito, e sempre vai ter essa troca. Então, eu tenho um determinado conhecimento e ele tem um conhecimento diferente. Eu tenho conhecimento de conteúdo e, às vezes, ele tem o conhecimento tecnológico. Então, o professor deveria ter o conhecimento tecnológico, o conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico. Então, minimamente, claro que o conhecimento de conteúdo é o que a gente realmente precisa ter, mas às vezes vai ter um ponto que falha, que a gente precisa aprender um pouco mais. Então a gente vai atrás disso, precisa ter o pedagógico, o tecnológico e juntar tudo isso, integrar tudo isso nos diferentes momentos que a gente tem durante a aula. A gente precisa pensar muito sobre como que isso acontece e faz parte do planejamento, né? Não é acordar um dia e decidir que eu vou usar o aplicativo X na minha aula. Eu preciso planejar isso e ver como funciona e ir adaptando conforme a minha necessidade, conforme o que os meus estudantes gostam ou não, né? Então, acho que era isso. Professora Daine, muito obrigada por dividir aqui um pouco dos teus estudos e, ao mesmo tempo, sanar algumas curiosidades e ajudar a gente a pensar sobre as tecnologias na educação. Obrigada pelo nosso encontro. As últimas palavrinhas.
Então, muito obrigada, professora Gisele, muito obrigada a todos os estudantes aí que nos ouviram e pesquisem, né? Acho que sempre vai valer pesquisar e ver aquilo que é bom ou não, nunca vai ser neutro, vai ter sempre algo para a gente pensar. Então é isso, gente. Até o próximo encontro.